Olá pessoal, eu me chamo Jonas, sou professor de Química da Escola Dr. Júlio de Carvalho e venho aqui trazer para vocês mais um conteúdo da disciplina, que é sobre as funções orgânicas oxigenadas, né? E em específico hoje nós vamos falar sobre os álcools. Então, desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal da nossa escola e nos ajudem na divulgação para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos do nosso canal. Então vamos lá dar início a mais uma videoaula. Bem, como eu falei anteriormente, né? Hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas oxigenadas e vamos focar principalmente no grupo funcional álcool, né? E primeiro nós vamos deixar aqui definido o que é uma função orgânica. A definição de função orgânica seria um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, né? Então, para a gente poder classificar se aquela determinada substância ela pertence à função orgânica álcool, a gente tem que analisar o grupo funcional. E o que seria esse grupo funcional? Ele pode ser um átomo ou um grupo de átomos que irá caracterizar a função orgânica, né? Que no caso do álcool, o grupo funcional é esse aqui, que seria uma hidroxila. A hidroxila é esse OH ligado a um carbono saturado, né? Carbono saturado, carbono que realiza ligações simples. Então, esse é o grupo funcional que irá caracterizar se aquela substância ela pertence ou não ao grupo funcional dos álcools, né? Temos aí 3 exemplos logo abaixo, né? E a gente pode observar que nesse primeiro exemplo temos aqui uma hidroxila, onde essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, carbono com ligações simples, né? Portanto, essa substância aqui, ela pode ser classificada como uma função orgânica álcool, né? O próximo exemplo aí, também temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? Que ele está realizando ligações simples. Portanto, por ele apresentar um grupo funcional do álcool, ele vai pertencer a essa mesma função, né? A função orgânica álcool. O último exemplo é a mesma coisa. Temos uma hidroxila que está ligada a um carbono saturado, né? Carbono que está realizando ligações simples. Portanto, esses 3 exemplos aí, essas substâncias, ela pertence à função orgânica álcool. E aí, no próximo slide aqui, nós vamos ver como é que se dá o nome oficial dessas substâncias, né? A nomenclatura e o PAC. E eu trouxe aí novamente alguns exemplos, né? Para a gente poder exercitar. E aqui do lado temos uma tabela onde a gente vai poder verificar essa tabela para poder classificar o nome de cada substância. Então, como é que a gente utiliza essa tabela, né? Primeiramente, para a gente dar o nome dos compostos, a gente vai seguir 3 passos. Seria o prefixo, né? Que seria o número de carbonos. Depois, o infixo, que é o tipo de ligação. E, por fim, a gente adiciona o sufixo, né? Que dependendo da função orgânica, vai ter um sufixo diferente. No caso, como a gente está trabalhando aqui com os álcools, o sufixo vai ser ol, certo? Para todos os exemplos. Então vamos lá como é que ocorre o passo a passo. Primeira coisa que a gente deve identificar, falando aqui desse primeiro exemplo, né? É o número de carbonos. Então a gente analisa aqui, esse primeiro exemplo, ele tem um carbono. Um carbono, eu olho aqui na coluna do prefixo, e vejo qual é o prefixo para um carbono. Um carbono, prefixo, match. Por isso que tem aqui, prefixo match. O segundo passo é o tipo de ligações entre carbonos. Como eu só tenho um carbono aí, não existe ligações entre carbonos, né? Então a gente vai utilizar a ligação mais simples, né?
No caso aqui, uma ligação simples seria um infixo an. Então, adiciona-se aqui depois do prefixo um infixo an, né? E por último, o grupo funcional. Como a gente sabe aí que o grupo funcional, a hidroxila ligado ao carbono saturado, ele pertence à função oxigenada álcool, né? A gente coloca a terminação ol. Então, o nome desse composto aí é o metanol. Seguindo esses 3 passos aí, a gente consegue classificar o nome de cada substância, né? Vejamos aí o próximo exemplo. Primeira coisa que a gente deve fazer, identificar a quantidade de carbonos. A gente vê aí que esse segundo exemplo ele tem 2 carbonos. Vamos aqui na tabela do prefixo. Verifica aqui 2 carbonos, et. Coloca aqui o et. Depois identificar o tipo de ligação entre os carbonos. Entre os carbonos temos uma ligação simples, né? Então aqui, infixo, ligação simples, an. E por último, como ele pertence ao grupo funcional álcool, né? A gente vai colocar a terminação ol. Então temos aqui o nome desse composto, etanol. Agora é o seguinte, nós temos um exemplo aí, onde a estrutura, né, ela apresenta 3 carbonos. E esses carbonos estão na forma oculta, né? Aqui seria a posição do primeiro carbono, aqui o segundo e aqui o terceiro carbono. Então, a partir do momento em que as substâncias apresentarem 3 carbonos ou mais, a gente vai ter que indicar a posição que a hidroxila vai estar, né? Como assim? Vamos seguir o passo a passo e aí eu falo para vocês. Então, a primeira coisa que a gente deve identificar é a quantidade de carbonos que ele tem. Eu enumerei aí 3 carbonos, né? Vamos aqui na tabela, na coluna do prefixo. E a gente consegue ver aqui que o prefixo para 3 carbonos é próprio. Pronto, coloquei a primeira parte. Eu identifiquei que só tem ligações simples, né? Aqui são a representação das ligações. Ligações simples a gente já viu que é um infixo an. Agora, se a gente observar a hidroxila, ela está na posição 2, ou seja, ele está no carbono 2. Então a gente coloca a posição em que ele está, o 2, e o sufixo ol, né? Certo? É esse passo aí. Então, se a gente analisar o nome, ele vai dizer tudo que a estrutura tem. A estrutura tem 3 carbonos, que é o prefixo próprio. Todas as ligações entre os carbonos são simples, que é o infixo an. E na posição 2, né, no carbono 2, está quem? A hidroxila, né? Então, o nome ele traz todas as informações da estrutura. Então, lembre, a partir do momento em que um composto ele tiver 3 carbonos ou mais, a gente vai ter que indicar a posição em que a hidroxila se encontra. Combinado? Vamos aqui no próximo exemplo. No próximo exemplo, eu já identifiquei aí quantos carbonos tem, né? 6 carbonos. Eu venho aqui na tabela e verifico aqui que 6 carbono, o prefixo é o X, certo? Todas as ligações aqui entre carbonos, que é o segundo passo, né? Também verifica aqui, são ligações simples. Olha aqui, ligações simples, an. Coloquei aqui o an. E aí, como a estrutura tem mais de 3 carbonos, eu tenho que colocar a posição da hidroxila. A hidroxila está na posição 3, né? Está no carbono 3. Então, eu coloco aqui 3 e o sufixo ol. Se vocês tiverem prestado atenção, né? A contagem aí dos carbonos, eu iniciei da direita para a esquerda, né? E o exemplo anterior, a contagem aqui dos carbonos, eu iniciei da esquerda para a direita. Por que que isso aconteceu, né?
Aqui, nesse exemplo que a gente está falando aqui dos 6 carbonos, sempre que você for iniciar a contagem dos carbonos, você deve iniciar do carbono mais próximo do grupo funcional. O nosso grupo funcional aqui é a hidroxila ligado ao carbono saturado, né? E esse carbono aqui da direita é o que está mais próximo dele, né? E o exemplo anterior aqui, no caso aqui, tanto faz eu contar iniciando desse lado, a hidroxila vai estar no carbono 2. Se eu iniciar pelo outro lado, a hidroxila também vai permanecer na posição 2, né? Então, para esse exemplo aqui, não iria fazer diferença. Agora, nesse caso aqui, só existe uma contagem correta, que seria iniciando do carbono da direita. Se você fizer a contagem pelo carbono da esquerda, a posição seria outra e o nome da estrutura também estaria errado. Então, sempre iniciar a contagem pelo carbono mais próximo da função, mais próximo do grupo funcional. Vamos aqui ao próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente verifica que tem duas hidroxilas, né? E essas duas hidroxilas, a gente vai ter que indicar a posição das duas. Então, a contagem aí, tanto faz, nesse exemplo aí, tanto faz se da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, sempre as posições permanecerão as mesmas. Temos uma hidroxila aí na posição 2 e uma hidroxila na posição 4, né? A gente segue a regra normal. Primeiro a gente identifica o número de carbonos, que são 5, né? Já estão enumerados aí. Venham aqui na tabela, 5 carbono, prefixo pente. Todas as ligações entre carbonos são simples, né? Infixo an. Como são duas hidroxilas, a gente vai colocar a posição das duas, né? Posição 2 e posição 4. E aí eu vou colocar diol. Por que diol? Di significa duas, né? Ol é em referência às hidroxilas. Então, o nome do composto fica pentan 2,4-diol, duas hidroxilas. Certo? Vamos agora para o último exemplo. No último exemplo aí, temos uma estrutura de cadeia fechada, né? Essa estrutura aqui, se a gente fizer a contagem dos carbonos, irá apresentar 6 carbonos, né? 6 carbonos, a gente olha lá na tabela do prefixo e analisa que verifica que 6 carbono é o prefixo X. Como é uma estrutura fechada, toda vez que a gente for colocar o nome das estruturas fechadas, sempre inicia com a palavra ciclo, certo? Vai ter essa diferença aqui para cadeias fechadas. Então, para identificar que a cadeia é fechada, a gente coloca a palavra ciclo. E aí segue o padrão que a gente vinha vendo até agora. 6 carbonos é X, né? Todas as ligações entre carbonos são simples, infixo an, e a terminação ol, da hidroxila. Verificar aí que não foi colocada a posição da hidroxila. Certo? Verificaram? Não tem o nome aqui a numeração da posição da hidroxila, justamente porque na cadeia fechada, aonde a hidroxila estiver colocada, vai ser o carbono 1. Sempre a gente vai iniciar a contagem dos carbonos na cadeia fechada pela posição do grupo funcional. Então, se o grupo funcional está nesse carbono, é porque esse é o carbono 1. Se o grupo funcional estivesse nessa posição aqui, esse seria o carbono 1. Então, aonde a hidroxila apresentasse aí, né, seria a posição do grupo funcional. Então, por isso a gente acaba que nem colocando a posição da hidroxila. Pessoal, nós encerramos nossa videoaula por aqui, certo? Só reforçando o pedido, peço a vocês se inscrevam no canal da nossa escola, né? Lá vocês poderão conferir
outras videoaulas, né, de outras disciplinas e com outros professores também, ok? Pessoal, obrigado por terem assistido essa videoaula e até uma próxima.